Ela disse isso como se estivesse pedindo um café com leite. Demita assim que terminar o módulo. Eu estava no elevador segurando 2 cafés, um para mim e outro para a mesma mulher que acabara de condenar minha carreira à morte. Patrícia, nossa nova e elegante diretora de operações, falava em tópicos e piscava como se a emoção fosse um bug no seu firmware. Minha mão não tremia. Ainda não. Mas o café provocava pequenas ondas de pânico com a cafeína. Eles não sabiam que eu estava ali. Lucas, do DevOps, se enfiou entre mim e o painel de botões, falando sem parar sobre clusters do Kubernetes, provavelmente só para disfarçar o silêncio. Patrícia estava ao telefone, no viva voz, é claro. Por que um sociopata corporativo não se revelaria em som surround Dolby? Ela é boa, mas não indispensável. Tire o que você precisa dela, depois corte. Não a deixe ir. Não rescinda o contrato. Corte como gordura de um bife. O elevador tocou no 19º andar. Ela saiu, os saltos estalando como tiros. Saí em silêncio absoluto, em calma absoluta, e sorri porque tinha ouvido o que não deveria. E agora eu tinha dentes. Quando cheguei à minha mesa, eu já tinha o plano. Não vingança, ainda não. Apenas preservação. Fechei o Slack, abri o repositório no GitHub. Minhas digitais estavam por toda parte. Meses de commits, comentários, pull requests com código tão limpo que poderia passar pela inspeção. Da Anvisa. O módulo certo era a única coisa que se interpunha entre o back-end legado e o colapso total da infraestrutura. Sem ele, o aplicativo principal, aquele que eles apresentaram ao conselho no mês passado, como integrado a IA, prova de futuro, engasgaria com suas próprias chamadas, como uma criança tentando engolir bolinhas de gude. Eu tinha 2 opções: terminar por eles e morrer em paz, ou terminar por mim. Fiz o que qualquer mulher faz quando tem uma bomba relógio no crachá e um CEO respirando no seu pescoço a 3 estados de distância. Fiz um fork da porcaria. Novo repositório privado, backups criptografados, controle de versão como a Arca da Aliança. Mas aqui está a reviravolta. Não copiei apenas o meu código. Eu o destruí. Reescrevi a camada de dados do zero. Simplifiquei tanto o mecanismo de consulta que o original parecia ter sido escrito com giz de cera. Aí, criei algo novo. Protocolo de atualização do Air 7. Era o tipo de coisa sobre a qual brincávamos em teoria, mas nunca tínhamos autorização para implementar. Muito instável, muito poderoso, muito meu. E então, só para ver se o destino tinha senso de humor, deixei uma linha no repositório original, uma única migalha de pão. Vanessa esteve aqui. Sem registro de data e hora, sem função, apenas um fantasma no código. Na manhã seguinte, Patrícia ligou para um atendente de plantão. Ela queria ver meu progresso. Me explica, disse ela. Bebendo. O café, eu a levei como se não a tivesse ouvido planejar minha execução em som surround. Ouvi. Mostrei a ela uma versão pela metade. Uma que tecnicamente funcionava. Uma que ela achava que poderia roubar. Seus olhos se estreitaram. Só isso. Eu sorri. Esse é o módulo 1, ela sorriu de volta, de forma enviesada. Ótimo, nós cuidamos daqui em diante. Eles achavam que eu tinha acabado de entregar ouro. O que eu dei foi uma granada viva com o pino quase solto. Naquela noite, eu não dormi. Nem tentei. Fiquei no meu apartamento, ainda com roupa de trabalho, botas desamarradas, rímel borrado como pintura de guerra, assistindo ao mapa de calor, do repositório piscar como um pulso lento. A cada poucos minutos eu atualizava. Nada. Só o silêncio deles, fingindo ser estratégia. Não insistiram. Não comentaram. Não fizeram perguntas porque achavam que eu já tinha terminado. Descartável. Superada. Mas o que Patrícia não sabia, o que nenhum deles sabia, era que eu já havia construído todo o protocolo de atualização dentro de um ambiente sandbox no meu disco rígido pessoal, sob um projeto fictício chamado Métrica Zen IA, para o caso de alguém tentar me enganar. E agora
Agora eu ia usar isso como arma. Peguei o celular descartável que eu guardava para clientes paralelos. Ele vibrava sem parar. Startups implorando por desenvolvedoras que pudessem escrever código eficiente sem precisar da permissão de um investidor de risco. Rolei por 3 mensagens não lidas, de um diretor de tecnologia de fintech no Itaim, Bibi e de um cara da logística de algum lugar com muitas vogais no nome. E então eu vi. Um ping do Rubens Martins, meu ex-chefe. A única pessoa que já lutou por mim em uma sala de diretoria. Não nos falávamos desde que ele fora demitido em uma separação mútua que parecia muito com um pelotão de fuzilamento corporativo. Mas a mensagem dele era simples, ainda afiada. Vanessa, estou preparando algo. Não respondi. Não precisava ainda, mas minhas mãos já voavam sobre o teclado porque, de repente, a conversa no elevador não era mais uma traição, era um prazo. Na manhã seguinte, eles implantaram meu módulo final no ambiente de teste. Lucas postou no Slack. Os testes ao vivo no sandbox parecem estáveis. Alguém colocou um emoji de balão. Eu acompanhei os logs em tempo real. Funcionou pelos primeiros 6 minutos. Então, o sistema começou a gerar chamadas recursivas com um leve loop, sutis o suficiente para passar por um controle de qualidade casual, mas, para quem observava atentamente, era uma sinfonia de falhas leves. A latência aumentou. O inchaço da memória se instalou. As APIs ficaram lentas em frações de segundo. Eles não perceberiam isso hoje nem amanhã, mas em uma semana, tudo implodiria. E ninguém saberia o porquê. Enquanto isso, carreguei minha versão do protocolo no meu repositório privado. Limpo, elegante, incrivelmente rápido. E escrevi um wrapper de implantação, que poderia ser conectado a qualquer arquitetura corporativa, sem nem mesmo um aperto de mão. Às 15h24, Patrícia enviou um e-mail em massa. Obrigado, equipe. Implantamos o novo módulo com sucesso. Grande vitória para o trimestre. Fiquei olhando para ele. Então, cliquei para encaminhar ao Rubens. Assunto. Algo está acontecendo. Anexo. Valkyrie 7. AI no corpo. Escrevi apenas 4 palavras. Quero sua empresa de volta. 2 minutos depois. Me encontre hoje à noite. Encontrei. Ele já estava esperando quando cheguei ao bar da cobertura. A mesma jaqueta de couro presunçosa. O mesmo ar de quem foi exilado, mas ainda está 6 movimentos à frente. Sorriso. Ele ergueu um copo. Aos fantasmas corporativos, disse ele. Brinquei com o copo dele. Vamos assombrá-los. O terraço estava meio vazio. Anonimato suficiente para que a traição tivesse gosto de bourbon. Rubens parecia mais velho. Nem cansado, nem amargo. Afiado. Como se o exílio o tivesse esculpido em lâmina. Diga-me que não é só vingança. Disse ele, avançando lentamente, os olhos percorrendo o horizonte como se possuísse metade. Dos CEPs. É vantagem, respondi. Vingança é sobremesa. Deslizei meu laptop pela mesa. Sem senhas. Sem acordo de confidencialidade. Apenas a versão bruta, minha. Valkyrie 7X em toda a sua glória. Otimizada e implacável. Uma base, de código tão enxuta que praticamente ronronava. Não expliquei como funcionava. Não precisava. Ele leu 3 linhas e assobiou. Meu Deus, Vanessa. Você construiu um back-end nuclear. Dei de ombros. Iam me demitir por causa do micro-ondas. Então construí uma bomba. Ele riu, mas havia um tom de ironia. Tem certeza. De que está pronta para isso? Olhei para a minha bebida como se ela me devesse aluguel. Eles roubaram a sua empresa. Estão prestes a me ferrar. Você está fazendo a pergunta errada. Rubens se aproximou. Então, vamos tornar isso público. Não, eu disse. Ainda não. Eles precisam se sentir seguros primeiro. Deixe-os jogar meu módulo quebrado para o conselho. Deixe a Patrícia sorrir para a foto do bônus trimestral. Então ele ergueu uma sobrancelha. Você vaza. Não.
Eu disse novamente. Eu vendo. E foi então que contei a ele sobre a ligação de capital de risco que eu havia agendado com uma empresa boutique do Berrini. Sobre como o Valkyrie não era apenas código. Era um pacote de atualização plug and play, pronto para empresas, com diagnóstico preditivo, tratamento automatizado de erros e um índice de latência tão baixo que fez a infranuvem corar. Ele piscou. Quer me dizer? Ele disse lentamente. Você construiu uma startup dentro do esqueleto do back-end do seu empregador. Eu sorri. Não sou apenas uma garota diante do capitalismo, pedindo para ele morrer. Ele jogou a cabeça para trás e uivou. Mas eu não estava rindo porque, enquanto brindávamos a ruína corporativa, Lucas, do DevOps, estava no 23º andar, tentando explicar ao QA por que os logs de staging deles pareciam espaguete mergulhado em óleo de motor. O sistema deles estava gemendo, mas ainda não estava falhando, apenas envelhecendo em anos caninos cada vez que alguém consultava o esquema do usuário. E Patrícia... ela estava fazendo uma transmissão ao vivo no LinkedIn sobre mulheres na liderança tecnológica, escalando sem pedir desculpas. Assisti ao clipe mais tarde. Ela estava usando o blazer que elogiei 2 semanas atrás. Ela se autodenominava uma construtora de talentos. Ela nem mencionou meu nome. Perfeito. Dei a ela mais um dia. Então enviei um e-mail, não para ela, mas para o engenheiro-chefe da NET Soluções, concorrente direto deles. Assunto: ganhos de desempenho inacreditáveis. Sem pitch deck, apenas um link, uma demonstração, um sussurro. É isso que eles estão escondendo. E eu sabia que, em 48 horas, alguém no nível do mar perderia o controle da bexiga em uma sala de reuniões por causa da NET Soluções. Eles não queriam apenas um código melhor. Eles queriam sangue. A manhã de sexta-feira foi como um soco inglês no queixo. Entrei no escritório no momento em que o incêndio começou, figurativamente. Pelo jeito que Lucas suava através do seu casaco de lã estampado. Parecia literal. Vanessa? Sibilou ele, correndo até mim, o laptop agarrado como um desfibrilador. Há algo errado com o ambiente de preparação. Temos timeouts em cascata e as tarefas do Jenkins estão em looping de dependências. Eu nem pisquei. Você já tentou desligar e chorar? Ele não riu. Parecia assustado. Patrícia está nos puxando para uma sala de guerra em 5 minutos. Eles acham que é um problema de segurança. Claro que acharam. Porque Deus me livre que considerem a possibilidade de que o módulo que eles aceleraram, minha entrega final, os estivesse sabotando de dentro, como um parasita bem vestido. Subi de elevador com Lucas e um estagiário cujo crachá ainda tinha o adesivo de ativação. Ele cheirava a energético e sonhos destruídos. Patrícia já andava de um lado para o outro na sala de conferências B quando entramos. Mangas arregaçadas, mandíbula cerrada, como se tivesse acabado de comer vidro e não conseguisse admitir que o gosto era ruim. A encenação está empedrada, disse ela, secamente. Temos alertas de sistema vinculados à metade da API em pontos. Quem tocou em quê? Todos os olhares se voltaram para mim. Recostei-me na cadeira, uma perna cruzada sobre a outra, como se estivesse assistindo a um programa de TV. Entreguei o que foi solicitado. Eu disse: se o sistema está travando, talvez seja alérgico à incompetência. Isso rendeu uma risada nervosa de Lucas. Patrícia não se mexeu. Precisa reverter? Legal, eu disse, digitando no meu laptop. Para qual versão? Silêncio, porque o plano de reversão deveria ser automatizado pelo mesmo módulo. Sabe, aquele que eu projetei intencionalmente para prendê-los em um ciclo de atualização recursiva após a implantação. Você quer me dizer? Eu disse lentamente, saboreando as palavras como melaço. Que você colocou meu código no ar sem backup? Ela soube na hora. Seu rosto não mudou, mas algo atrás dos seus olhos piscou e morreu. Quero seu laptop, ela disse. Entreguei a ela o chamariz, o higienizado. O laptop que eu usava para sprints diários, Slack e memes sobre o inferno do JavaScript. O que não estava controlando o cérebro real do Valkyrie. Confira, eu disse de braços abertos.
Talvez isso te diga por que você não deveria demitir a pessoa que construiu sua arquitetura com fita adesiva e fúria divina. Patrícia fechou o laptop com força. Saia daqui, ela rosnou. Eu me levantei, mas não antes de dizer alto. O suficiente para que todos os engenheiros de olhos arregalados na sala ouvissem. Engraçado como a sua confiança cresce mais rápido do que a sua infraestrutura. Não fui para casa. Fui direto para a Net Soluções. Eles me encontraram em uma sala de trabalho com vista para a cidade, onde os móveis eram todos de estilo escandinavo e o café tinha gosto de ambição. 3 executivos, um advogado, um líder de produto com cara de atordoado que quase deixou cair o tablet quando executei a demonstração do Valkyrie em um sandbox em menos de 4 minutos e 2 segundos. Jesus! Ele sussurrou. Isso foi construído na infraestrutura deles? Não, eu disse. Construí ao lado, vi apodrecer e depois deixei morrer. Eles pediram termos. Eu dei a eles direitos de licença, uma janela de exclusividade de 6 meses e uma cláusula e tanto. Nenhuma parte deste código pode ser vendida, compartilhada ou referenciada por qualquer funcionário atual ou antigo da Alvorada Sistemas. Essa última parte. Isso foi um tiro certeiro, porque Patrícia não estava apenas fracassando. Ela estava legalmente excluída da minha ressurreição. E no momento em que a Net Soluções colocasse o Valkyrie em produção, o que seria muito em breve, eles arrasariam com a plataforma da Alvorada Sistemas com mais velocidade, melhor sincronização de dados e balanceamento de carga preditivo, que faria seus engenheiros parecerem crianças pequenas com giz de cera. Saí da reunião com um cheque. 7 dígitos. Metade da conta foi imediatamente, a outra metade quando o interruptor de segurança foi acionado. E tudo o que eu conseguia pensar, caminhando de volta para o meu carro com o sol no rosto e o inferno nas mãos, era que eles me demitiriam assim que eu terminasse o módulo. Mas nunca me perguntaram o que eu iria construir depois. 3 dias depois, o sistema da Alvorada entrou em colapso como um bêbado tentando patinar no gelo. Alertas vermelhos soaram nos painéis internos. A CPU atingiu o limite. A sincronização de dados falhou no meio da transação. Metade dos portais de clientes apresentou erros 54. Ao meio-dia, as linhas de suporte estavam congestionadas. E o Reddit tinha uma nova publicação intitulada Solução em nuvem alvorada ou incêndio em lixeira digital. Sentei-me em um café a 2 quarteirões da sede deles, tomando um latte de aveia e observando a implosão se desenrolar em tempo real, por meio de tópicos de notícias sobre hackers e links em chavões disfarçados de controle de danos. Patrícia ainda não havia se pronunciado. Isso me dizia uma coisa. Eles não tinham ideia de onde havia ocorrido o fracasso, o que tornou o que aconteceu em seguida ainda mais doce. Por volta das 15h14, Rubens enviou uma mensagem para Patrícia dizendo que tinha acabado de entrar em uma sala de reuniões com a equipe de desenvolvimento a todo vapor. Fontes dizem que ela acusou metade da equipe de desenvolvimento de sabotagem corporativa. Diga a ela que está aquecida, respondi. Porque isso nunca foi só uma questão de código. Era uma questão de controle. Eles construíram um império em cima de mim. Pegaram minhas ideias, reescreveram os créditos, sorriram para os investidores com a minha arquitetura, mantendo suas promessas instáveis em pé. E agora eles estavam se afogando na própria arrogância. Mas a verdadeira reviravolta só veio às 18h43. Eu estava caminhando para casa quando meu telefone vibrou. Número desconhecido. Respondi com um suspiro. Então, uma voz. Vanessa. É Teresa, a assistente da Patrícia. Aquela que costumava me dar as cápsulas de café boas escondidas. Aquela que todos ignoravam porque era apenas uma operária. A Patrícia está procurando seu repositório. Privado. Ela está pedindo para invadir seus arquivos de usuário. Parei. Deixei o vento soprar sobre mim como um aviso. Ela não consegue, eu disse. Ela está tentando, sussurrou Teresa. Mas aqui está a questão. Acho que ela está trabalhando com alguém lá fora. Eu a vi se encontrando com um cara em um Range Rover preto.
Acho que ele é do catalisador digital. Meu estômago embrulhou. Catalisador digital. A mesma loja de desenvolvimento terceirizada que tentou adquirir o produto antigo do Rubens antes da Alvorada Sistemas chegar. Estou farejando as capacidades do Valkyrie desde que demonstrei uma versão light naquele DevKin em Campinas no ano passado. Por que está me contando isso? Perguntei. Teresa hesitou, então falou. Porque ela mandou apagar o disco da sua empresa. Tudo isso. E-mails, tópicos do Slack, Gira, como se você nunca tivesse existido. E se ela descobrir, eu avisei. Eu também vou embora. Fiquei parada no meio da rua, com o coração batendo forte como uma bateria. Ela não estava apenas tentando me demitir retroativamente. Estava tentando me apagar, reescrevendo a história. Uma limpeza de cada vez. Mande-me o ID do dispositivo do laptop dela, eu disse. Agora. 5 minutos depois, eu estava em casa, usando uma VPN, executando um diagnóstico silencioso por meio de um script backdoor que havia escrito 1 ano antes. Era um aplicativo de monitoramento inofensivo, disfarçado de limpador de cache de fontes. A Patrícia o tinha em sua máquina. Todo mundo tinha, e eu nunca o desinstalei. Em 30 minutos, tive acesso aos registros de teclas digitadas, ao histórico da área de transferência e a uma imagem fantasma da pasta de downloads. Um arquivo se destacou. Notas de integração. Do v7docs.abri, e lá estava. Meu código, meus comentários, meus nomes de variáveis reescritos em um log de desenvolvimento falso que ela tentava vender como seu próprio IP para o catalisador digital. Ela tinha pegado meu código, enterrado, os timestamps originais e estava prestes a apresentá-lo como uma inovação independente. Olhei para a tela. Eu corri como um trovão. Quer uma guerra, Patrícia? Você deveria ter queimado o repositório inteiro, porque agora eu ia reescrever o seu final. Eu não comi. Não pisquei. Apenas me mexi. Meus dedos voaram pelo teclado como se tivessem uma vingança própria. Primeiro, clonei o log de desenvolvimento falso dela e fiz o hash de cada página por um validador de carimbo de data e hora, usando metadados dos meus commits originais, alguns dos quais ainda estavam registrados no histórico, de tarefas de CI/CD remoto. A Alvorada Sistemas nunca limpou, então executei um script diff. O resultado? Mais de 87% de correspondência entre as notas independentes do V7 na minha compilação Valkyrie, incluindo a estrutura dos manipuladores de erros e o mesmo erro de digitação idiota que eu havia deixado em um comentário de propósito. A Heindler desleixada com o E. Ela nem tinha percebido. Esse era o nível de ladrão que eu estava enfrentando. Uma craca corporativa vestida de seda e sufocando em seu próprio ego. Então, empacotei tudo. Comparações lado a lado, capturas de tela do log do Jenkins, histórico de repositórios do meu Git privado, exportações do Slack do dia em que ela anunciou a implantação, uma gravação de tela de 43 segundos da Patrícia, copiando meus arquivos de código, nome por nome, para um pendrive a 1 hora e 14 minutos. Fui flagrada pelo meu rastreador fantasma rodando na máquina dela como uma confissão, silenciosa. Comprimi tudo em uma pasta chamada Carga Útil Final de Roubo de IP. Depois, abri um rascunho de e-mail limpo para o quadro da Alvorada Sistemas. CC Rubens. BCC. 3 jornalistas do TechPulse, Breakstack e um freelancer deliciosamente selvagem da Fast Company, que certa vez escreveu uma reportagem sobre a conta descartável do Tinder de um CEO. Assunto: seu diretor de operações está prestes a vender código roubado para seu concorrente. Recibos em anexo. Passei o mouse sobre enviar, pausei e anexei um arquivo final. Uma foto. Era o quadro branco da Patrícia de 3 semanas atrás. Ela havia escrito: alavancagem do 4º trimestre é igual a otimizar mais substituir. Abaixo, circulado em vermelho: Vanessa é igual a risco de fuga. Cliquei em enviar. 10 minutos depois, meu telefone tocou. Nenhum dos números que reconheci. Soldado. Respondi. Houve uma pausa. Respiração. Então, sua pequena Patrícia vingativa. Sorri e me recostei na cadeira como se estivesse tomando sol em seu desenrolar.
Você gostou do passeio no Range Rover? Perguntei. Ou ele te fez sentar no banco de trás como os empregados? Você não tem ideia do que fez. Ela sibilou. Ah, eu sei exatamente o que fiz. Eu disse. Transformei seu plágio em arte performática. Ela começou uma onda de ameaças, processos, listas negras, ilusões vagas, até a reação dos executivos. Deixei que ela falasse. Deixei que ela se afogasse. Então eu a interrompi, calma e devagar. Você já se perguntou por que eu chamei de Valkyrie? Silêncio. Porque ela não apenas sobrevive no campo de batalha. Ela escolhe quem vai morrer nele. Clique. 1 hora depois, Rubens me enviou uma captura de tela. Era uma mensagem do Slack da equipe jurídica da Alvorada Sistemas. A diretora de BCNT Operações, Patrícia Pierce, foi colocada em licença administrativa imediata enquanto aguarda a investigação sobre violação interna de propriedade intelectual. 2 horas depois, o TechPulse publicou a história. Exclusivo. Diretora de operações flagrada tentando vender módulo de IA roubado, implode após escândalo. À meia-noite, o preço das ações da Alvorada Sistemas havia despencado 22%. O Twitter a chamava de rainha do copiar e colar hash. Alguém fotografou o rosto dela em um guaxinim segurando um pendrive. E eu, sentado na escada de incêndio, descalça, bebendo uísque, observando a cidade respirar como se me devesse. Ela tentou me apagar. Agora ela estava sendo editada em tempo real pelos acionistas, pela mídia, pelos mesmos desenvolvedores com quem se rebaixava durante os stand-ups. Mas a jogada final ainda estava por vir, porque o catalisador digital ainda não tinha respondido e, quando respondessem, eu seria a única a manter o futuro deles como refém. Aconteceu às 10h42 da manhã seguinte. Um e-mail tão estéril, tão cuidadosamente elaborado por um advogado, que praticamente cheirava a água sanitária. Assunto: consulta de noivado, termos de licenciamento do protocolo Valkyrie, do departamento jurídico do catalisador digital. Eles não estavam negando. Não estavam fingindo ignorância. Estavam mudando de ideia. Queriam negociar. Foi assim que soube que os tinha nas mãos. O catalisador digital tinha 2 opções. Admitir que tentaram comprar propriedade intelectual roubada de um executivo desonrado, ou comprar a verdadeira propriedade intelectual da mulher que tentaram cortar de sua própria história. Então, agi com frieza. Respondi com uma única frase. Meus advogados encaminharão os termos de licenciamento comercial sob a Valkyrie Technologies LLC. Eu havia registrado a LLC naquela manhã, em Delaware, com Rubens Martins como sócio oculto. Tínhamos um logotipo, uma conta bancária, um domínio personalizado e uma demonstração de produto que funcionava melhor do que todo o desenvolvimento deles. Eu até tinha um pitch deck pronto, minimalista, brutal, realista. O que a Alvorada Sistemas não conseguiu lançar, nós evoluímos. Não código legado, apenas pensamento legado. Mas o que eu não esperava, o que me atingiu como uma onda gigante, foi a cartada final de Patrícia. Naquela noite, Teresa ligou novamente, desta vez, sussurrando através do que parecia vento. Ela está aqui no prédio. Ela nunca saiu. O RH a acompanhou para fora, mas ela está na suíte de um cliente. Acho que a ligação dela caiu. Olhei para a tela. Os pelos dos meus braços se arrepiaram. Então, verifiquei meu e-mail. Nova mensagem do Gmail pessoal da Patrícia. Assunto: você quer guerra? Vamos para a energia nuclear. Anexo: Alvorada. Sistemas patenteou um PDF final. Ela estava tentando registrar uma patente para Valkyrie. Alterou apenas algumas variáveis. Trocou a versão do framework. Adicionou detalhes sobre otimização proprietária. Mas o esqueleto, a alma, era minha. Chamei Rubens. Ela vai arrasar, eu disse. Ele não hesitou. Então a enterramos sob as cinzas. Acionamos o sistema de segurança, um recurso que eu havia incorporado aos ambientes de demonstração da Valkyrie. Uma bomba lógica temporizada.
Não maliciosa, apenas esclarecedora. Qualquer um que estivesse executando a variante falsa do módulo knockoff Alvorada Sistemas estava enviando mensagens para Q, e os testes entrariam em um loop silencioso à meia-noite. Todos os ambientes sandbox seriam interrompidos. Os logs do painel seriam preenchidos automaticamente com uma mensagem. Este produto foi desenvolvido usando o código roubado de Vanessa Martins. Para o protocolo Valkyrie real, entre em contato com o licenciamento da Valkyrie Technologies. Nós o enviamos para todos os que a Alvorada Sistemas e o catalisador digital tocaram desde a primeira tentativa da Patrícia. À 0h01, minha caixa de entrada estava fervendo. CEOs, diretores de tecnologia, advogados, 3 empresas de capital de risco e uma mensagem enigmática de um contratante do governo que apenas escreveu: "Conversamos em breve." Recostei-me, com o coração acelerado, mas firme. Patrícia havia tentado registrar meu futuro como marca registrada. Agora, seu nome estaria legalmente vinculado ao maior caso de fraude de propriedade intelectual corporativa desde que os Ronos tentaram vender magia de sangue em uma caixa. E eu ainda não tinha terminado, porque amanhã, quem vai voltar para a Alvorada Sistemas? Não como funcionária, não como engenheira, mas como a mulher cujo código eles não conseguiram apagar, não importa quantas vezes tentassem enterrá-lo sob o nome de outra pessoa? Eu usava preto. Não por drama, mas por precisão. Blazer, botas, cabelo preso, como se eu tivesse vindo para auditar suas almas. Entrei pela porta da frente da Alvorada Sistemas às 9h01. Passei pela recepção, pelo segurança atordoado, que piscou como se tivesse visto um fantasma. Talvez tivesse visto uma semana atrás. Tentaram me apagar. Hoje eu os segurei firme. Não pedi permissão. Não assinei. Fui direto para a sala de conferências B, a mesma sala da qual Patrícia havia me exilado 5 dias antes. A porta estava entreaberta. Os membros do conselho já sentados, a tensão pairando no ar como estática. E à cabeceira da mesa, Patrícia, pálida, de lábios cerrados, vestida como se não tivesse dormido desde a denúncia. Entrei sem bater. "Bom dia", eu disse. O diretor financeiro se levantou pela metade, como se pudesse protestar, e depois sentou-se novamente. É assim que funciona o poder. Depois de provar que consegue incendiar o lugar, as pessoas param de pedir correspondências. Rubens entrou atrás de mim. Ele acenou para o quadro e deslizou uma única pasta sobre a mesa. Dentro, logs de commits verificados, histórico do Jenkins com carimbo de data e hora, correspondência legal com o catalisador digital, confirmando as tentativas de Patrícia de vender propriedade intelectual não pertencente a ela. Assinei um acordo de licenciamento entre a Valkyrie Technologies e o maior cliente da Alvorada Sistemas, que já havia rescindido o contrato com a Alvorada e assinado comigo naquela manhã. O rosto de Patrícia não mudou, mas suas mãos tremiam. "Eu não sabia", disse ela. "Alguém, outra pessoa, devia saber." Interrompi. "Você sabia. Você pegou meu trabalho, colocou seu nome nele, tentou vendê-lo 2 vezes e registrou uma patente usando uma planta. Baixa roubada. Não tenho provas de que assinei essa patente." Sorri, pegando meu celular. Apertei o play. A voz de Patrícia preencheu a sala. "Deixe-a terminar o módulo e depois a demita, a gravação do elevador." "Obrigada, Teresa." O painel ficou em silêncio. Uma das integrantes, uma mulher que eu nunca tinha visto antes, finalmente falou. "Senhora Martins, o que a senhora está propondo?" Virei-me para ela. "Calma, ríspida. Você está sentada, em uma plataforma em chamas. Sua pilha de tecnologia está quebrada. Seus contratos estão sangrando, e sua marca é uma piada." Fiz uma pausa. "Mas Valkyrie não é apenas um produto. É um bot salva-vidas. Você pode comprar acesso a ele, exclusivo com uma condição." O CEO inclinou-se para a frente. "Qual é a condição?" Olhei diretamente para a Patrícia. "Ela se demite hoje, sem paraquedas dourado, sem cláusula de consultoria, e você emite um comunicado à imprensa corrigindo o registro de propriedade intelectual, me nomeando como única criadora." Silêncio. Então,
Sem se virar para ela, o presidente do conselho disse: Patrícia, por favor, saia da sala. Ela se levantou lentamente, com os olhos fixos em mim. Nenhuma palavra, apenas um lampejo, como se quisesse dizer algo áspero, mas não conseguisse encontrar ar para pronunciá-lo. Ela saiu e de repente desapareceu. 10 minutos depois, o conselho assinou o contrato de licenciamento. Acesso total a Valkyrie por 5 anos. 7 dígitos limpos. Meu nome em cada documento, cada linha de código, cada centímetro dele. Quando saí daquele prédio, o sol estava alto e brutal. Passei por Teresa na recepção. Ela deu um sorriso pequeno e feroz. E quando entrei no carro que me esperava, meu telefone vibrou. Rubens, conseguimos. Olhei pela janela, a cidade passando como um código se compilando sobre um vidro. Não, respondi. Consegui. Tentaram me demitir quando terminei o módulo. Em vez disso, acabei com a empresa. Agora me diz, e se fosse você no lugar da Vanessa? Entregaria o código ou se vingaria? Você acha que Vanessa foi longe demais ou fez o que precisava? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E, não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.